Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eleitos do Senhor, mais que abençoado em Cristo Jesus. Quero deixar aqui para você mais um estudo, mais uma pérola da graça. Nosso irmão e amigo Elcio Jesus, do canal Elcio Jesus /MGV, está trazendo mais uma pérola da graça para nos ajudar a crescer mais na graça e no conhecimento do nosso Deus, amém? É isso aí, você que não é inscrito no canal do nosso irmão e amigo Elcio Jesus, se inscreva. Elcio Jesus /MGV, tem muitos estudos que têm me ajudado a crescer muito na graça e no conhecimento. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Gustavo Miranda falando da graça, deixa seu like e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, amém? É isso aí, mente de Cristo ativada, pede o Espírito Santo para abrir o seu entendimento e vamos pro vídeo. Olá, meus amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal. Você que está chegando a primeira vez, você que é novo no canal, ou você que porventura estará no futuro assistindo essa mensagem, eu sou o irmão Elcio, falo aqui da cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, tá bom? Estamos aqui para transmitir uma palavra que é digna de toda aceitação, uma palavra que abre a nossa mente, renova o nosso entendimento e promove uma verdadeira metanoia, uma renovação no nosso homem espiritual. Obrigado a vocês que já entraram aí, deixando aí seu like, seu comentário. Obrigado a vocês que estão sempre às tardes aqui conosco, tá bom? Só recapitulando, aqueles que porventura estiverem assistindo a primeira vez, fazemos estas lives aqui às 18 horas, de segunda a sexta. Quarta-feira nós fazemos às 20 horas, porque nos reunimos em outro local, então transmitimos às 20 horas, tá bom? Mas de segunda a sexta, exceto quarta-feira, fazemos às 18 horas. No domingo nós temos uma reunião com a igreja local e a mensagem fica gravada e nós transmitimos a partir das 16 horas, 17 horas, aí vai depender de onde eu esteja, porque aí eu já compartilho logo, tá bom? Mas enfim, nos reunimos como igreja aqui na cidade de Lauro de Freitas, no bairro de Itinga. Aproveitando aqui a oportunidade, fazer igual no sistema, aos irmãos de Salvador, a maioria dos irmãos que estão aqui em Salvador se reúnem conosco em graça, tá bom? Mas existe outros irmãos que participam aí de alguns grupos de WhatsApp e às vezes entram em contato comigo e falam assim: irmão Elcio, não tem um local aqui em Salvador pra gente se reunir, não? Aí em Lauro de Freitas é um pouquinho longe, é questão de transporte, é questão de logística, é um pouquinho difícil para eu estar aí com vocês. Tem um espaço aqui em Salvador para que eu possa me reunir? Então, respondendo a esses irmãos de Salvador, e eu vou tratar um pouco dessa questão aqui. Queridos, olha, Ministério em Graça não é um sistema religioso que sai levantando pastores, tá? E abrindo em cada esquina uma igreja evangélica. Uma porta dizendo que é uma igreja. Ministério em Graça, amados, nós temos um comprometimento com o cabeça que é Cristo. E entendendo que o corpo, a igreja, é de Cristo, nós não somos donos de igreja. Eu não abro igreja, tá bom? Que fique bem claro, eu não abro igreja. Eu não sou pastor de igreja, tá? Eu auxilio, eu estou à frente de um trabalho, eu ministro o Evangelho da Graça para um grupo de pessoas há mais de, vai fazer, se eu não me engano, vai fazer há 7 a 8 anos isso já, aqui na Bahia, tá bom? Então assim, existem pessoas que querem se reunir. Então, essas pessoas que querem se reunir, existe uma questão de uma demanda, existe uma questão de uma logística, existe uma questão de um compromisso que os irmãos precisam abraçar comigo, porque assim, a gente paga um aluguel aqui na cidade de Lauro de Freitas, altíssimo,
para um ministério que a gente não cobra dízimo, não tem negócio de campanha, não tem negócio de nada. Os irmãos que se reúnem conosco sabem muito bem disso. Ninguém é forçado a nada, os irmãos colaboram voluntariamente, quando querem colaborar. E eu agradeço aqueles que ajudam, que sabem, estão comigo aí há quase 5 anos, que sabem que é nessa ajuda aí que a gente paga um aluguel, paga uma internet, e, enfim, dá uma melhorada no ambiente para receber os irmãos. Bem que limitado, mas glória a Deus a gente faz isso. Isso é uma voluntariedade, isso é uma generosidade dos irmãos. Não tem nada de imputação, de mandamento, de cobrança, nada disso. Os irmãos sabem muito bem disso. Sabem do que eu estou falando. Agora sim, aqueles de Salvador que ficam me pedindo, me cobrando para que eu tenha um espaço, eu não posso, eu não sou empresário, eu não tenho condição de alugar um espaço. Se eu pudesse, sabe, para alugar, para receber os irmãos, eu até alugaria, mas eu não tenho essa condição. Então assim, o que eu falo para os irmãos é o seguinte: se vocês quiserem se reunir, se vocês quiserem, né, vocês que acompanham aqui através do canal, ô irmão, eu queria me reunir fisicamente, pessoalmente com os amados, a gente pode conversar, a gente pode se organizar para, quem sabe, fechar um local, pagar um aluguel. E desde já eu quero dar uma boa notícia para os irmãos. Uma pessoa nos ofereceu, conseguiu para nós fazermos 2 reuniões em Salvador, no bairro Boca do Rio, um local bem localizado, ao lado do Atacadão, Atacarejo, no final de linha da Boca do Rio, tá bom? Então, de domingo agora ao próximo, nós estaremos lá nesse espaço, na Boca do Rio. É uma casa de repouso onde tem um espaço muito bom e essa pessoa está nos cedendo esse espaço. É claro que a gente vai dar uma ajuda, nem que seja para pagar uma luz, uma água, coisa do tipo, mas a princípio ela não está cobrando aluguel. Então eu não vou dizer aqui para os amados que vai ter que pagar aluguel agora. Agora não, nós vamos começar, essa pessoa ceder o espaço. Essa pessoa não faz parte da nossa comunidade em graça, ou seja, não se reúne conosco, tá? É apenas uma parente de um irmão nosso em graça, que cedeu o espaço para a gente começar, para a gente falar da graça lá em Salvador. Então, quem é de Salvador, não quer vir para Lauro de Freitas, quer se reunir, vamos nos reunir em Salvador 2 vezes por mês. Ou seja, domingo sim e domingo não, tá bom? 2 vezes, 2 domingos durante o mês, às 19 horas, lá no bairro da Boca do Rio, ali próximo ao Atacadão, Atacarejo. Depois eu vou deixar meu WhatsApp, quem não tiver eu deixo aqui na descrição. Quem for de Salvador e queira ir para Boca do Rio, para a gente se reunir como igreja, espero vocês lá. E futuramente a gente vai ver. Quem quiser continuar, a gente vai ver as programações, ver se há uma condição de estarmos talvez alugando outro espaço para juntar os irmãos, tá bom? Então, recado dado. Agora eu quero falar desse tema aqui. Tem tudo a ver com esse recado, porque há algum tempo eu venho analisando. Na verdade, nós já falamos isso há tempo, né? Todos os mensageiros da graça já falam sobre isso. A questão da importância de se reunir como igreja, né? No sistema religioso, nós tínhamos que ir para a chamada igreja evangélica, porque se não tivesse na igreja evangélica, Jesus poderia voltar e não te encontrar lá, então ele não ia te levar, não é isso que o sistema religioso dizia? Eu fui de um lugar que a pastora presidente, a sargentona, ela fazia vigília, e quem não ia para a vigília, ela dizia assim: olha, eu vou orar. Olha o que a pastora dizia, gente, a pastora sargentona. Olha, eu vou orar para que Jesus volte na vigília, para só levar quem está na vigília. E é claro, aí os irmãos, né, espirituais, que estavam todos ali na vigília, amém, pastor, amém, que assim seja. Por quê? Isso era uma indireta e uma afronta para aqueles que não estavam indo para a vigília. Ora, então nós éramos obrigados a estar na dita vigília 3 horas da manhã, porque senão a pastora dizia que ia orar para Jesus voltar e deixar aquele que não estava na vigília. Então quando você ia para a chamada igreja evangélica, quando nós íamos para a chamada igreja evangélica, bem verdade, muitas pessoas iam porque gostavam de ir. Tem gente que é viciado e gosta de ir mesmo, né? Tem gente que gosta de ir, tem gente que vai porque tem cargo, tem gente que vai porque é assalariado, enfim. Então, aí tem várias questões aí. Mas muitas pessoas, se tratando dos irmãos, muitos vão, né? Ou nós íamos, por causa de medo de perder salvação, medo de Jesus voltar e você ficar, porque não estava na igreja evangélica, medo disso, medo daquilo. E também porque nós fomos ensinados
que a igreja evangélica era a casa de Deus, tá? Enfim, estamos agora com olhos iluminados, mente de Cristo ativada. Então, por favor, preste muita atenção no que eu vou dizer, para depois até mesmo vocês, em graça, não saírem distorcendo a minha fala, criticando. Porque assim, o povo da graça é um povo meio que estranho, me perdoe. Ou é 8 ou é 80. Às vezes é um povo muito liberal e às vezes também é um povo muito radical. A gente tem que ter uma dose de equilíbrio, tá? Então, eu vou tratar de alguns assuntos aqui e eu peço que vocês me entendam, procurem me entender, me suportem um pouco, tá bom? Então, queridos, o tema tá aí, a importância de se reunir não é espiritual. Aí no tempo tá, e sim social. Eu acrescentei também e mental, não deu para escrever aí. Enfim, então a importância de se reunir hoje, uma vez que você conhece o Evangelho da Graça, não é uma importância espiritual. Não é porque você espiritualmente, se não tiver na igreja, então você não é salvo espiritualmente, ou espiritualmente você não é de Deus, e BBB, bababá. Não tem nada a ver, tá bom? Então vamos entender a importância de se reunir, tanto em graça como no sistema. Mas o sistema não sabe disso, né? O sistema se reúne, como eu falei, porque tem medo de Jesus voltar, tem medo disso e aquilo outro. Mas, uma vez que você conhece o Evangelho da Graça, e é para você essa mensagem aqui, e se tiver algum legalista aí ouvindo também, que ele receba também como uma palavra de entendimento, que igreja evangélica, ou seja lá, qual seja a religião, não é a casa de Deus, irmão. Tá? Então, eu não tenho que ficar na minha mente achando que se eu não estiver em uma pseudo-igreja, eu não sou de Deus. Isso foi o que o sistema religioso embutiu na nossa mente fraca. Então, queridos, desculpe. Então, queridos, nós passamos dessa fase. Nós não estamos mais como meninos arredados por ventos de doutrina. Agora, o que eu preciso falar para os amados, que eu também não posso ser radical, porque assim como não tem um mandamento que obriga você a congregar, também não tem um mandamento em graça que diz que você não deve se reunir. Vocês estão entendendo? Por favor. Como eu falei, o povo da graça às vezes é 8 ou 80. Ah, porque eu não preciso se reunir porque Deus é o meu pastor e ele não habita em templo feito por mão de homem. Às vezes eu vejo alguns comentários aí. Ah, se você prega contra a igreja evangélica que não precisa estar dentro da gaiola, e esse púlpito que vocês pregam aí, gente, o suporte ali, um púlpito, um político usa um púlpito, alguém vai dar uma palestra em uma faculdade, usa um púlpito, um jornalista usa um púlpito, o presidente da república usa um púlpito, é apenas um suporte de uma Bíblia. Eu posso colocar em cima de um túnel, posso colocar em cima de uma cadeira, posso colocar em cima de uma caixa, em qualquer lugar. Para com essa mediocridade, com essa hipocrisia, com essa mesquinhagem, com essa coisa carnal. Aí diz que nós somos legalistas porque tem um púlpito, porque tem uma caixa, porque alguém usa uma gravata, porque o pastor, o irmão Geraldo, o pastor, está de terno e gravata, em graça não pode? E por que isso? Gente, isso é bobagem, irmãos. Você tem que olhar, o que não pode ser sistema legalista é a mensagem em si. É obras meritórias, é paga-preço, é campanha, é forçação de barra, é tem que estar, é ter que se sujeitar ao homem, é ter que submeter ao pastor, sabe? É ter que dar satisfação ao líder religioso. É isso que nós não aprovamos, é isso que o Evangelho condena. Mas você se reunir em algum local, seja em um ginásio, seja em um galpão, seja em uma casa. Ah, mas é porque Paulo não se reunia em templo, então Paulo se reunia em casa. Vocês alugaram um galpão, então aí já é uma igreja. Que igreja, irmãos? Nós nunca falamos isso. Presta atenção nas mensagens. Apenas alugamos um espaço. Como eu falei, há quase 8 anos atrás, eu comecei com a minha esposa em casa. Eu e minha esposa que estava grávida, e minha esposa ficava lá louvando, a gente puxava ali uma música, a gente dava uma palavra, de repente foi chegando vários irmãos, a gente não pôde segurar essas pessoas em casa. Um apertamento.
Tivemos que alugar um espaço, o número aumentou, pessoas chegaram, não, irmão, quero ouvir essa palavra, eu quero estar com vocês. Eu saí do sistema, eu tenho essa necessidade de estar com vocês, e nós já fomos ensinando que a necessidade não tinha que ser espiritual, porque nós somos o templo de Deus, nós somos a casa e a morada de Deus, mas que de fato entendemos que há uma necessidade social, as pessoas querem se relacionar, as pessoas querem se comunicar, querem se abraçar. Então todos nós temos esta necessidade, e quem não tem, eu respeito. Temos alguns irmãos aqui em Graça que dizem assim: irmão, eu não tenho nenhuma necessidade de me reunir como igreja, eu não vejo porquê. Aí eu falo para essa pessoa ou para esses irmãos, é uma questão pessoal sua. Agora você não pode querer impedir ou pregar para outra pessoa, dizer que é errado ir, porque a outra pessoa quer ir, porque a outra pessoa quer se reunir. Se eu não tenho essa necessidade de me reunir, se você não tem essa necessidade, não quer se reunir, você é livre para não se reunir. Mas se aquele irmão que saiu do sistema, né, era um irmão ali que estava bitolado no sistema, 5 dias na semana na igreja evangélica, ele chegou na graça, ele não quer apenas ficar do outro lado aí ouvindo a mensagem. Ele quer participar, ele quer estar conosco, ele quer estar com os irmãos que se reúnem aí pelo Brasil afora. Eles querem, seja em casa, seja em um galpão alugado, seja na rua. Aí vem a hipocrisia em graça, as pessoas colocam aí um pé de árvore, colocam um monte de pessoa ao redor e dizem: ah, na época de Jesus era assim. Gente, nós não estamos vivendo no primeiro século, gente. Ah, porque na época de Paulo era em casa. Gente, a época de Paulo a igreja era perseguida, eles não podiam se expor, não. Eles tinham que ficar em cavernas, escondidos, nas casas. Paulo descia para o cesto. Imagine que Paulo ia alugar um espaço e congregar as pessoas, porque o tanto de pessoas que queriam ouvir a mensagem que Paulo pregava, ou seja, a mensagem de Cristo, era muito. Se fosse alugar um galpão, acho que se Paulo dissesse aí, vamos alugar aí a sinagoga, eles tinham dinheiro, eles se reuniam lá, eles cooperavam e ajudavam e alugavam o galpão lá da sinagoga, que eles chamavam de sinagoga de Satanás. Mas é porque não podiam, os fariseus perseguiam a igreja. Os judeus, né, que não confessavam a Cristo, perseguiam e maltratavam os cristãos. Era só por isso que Paulo não tinha um local específico. Tá bom? Não era pecado Paulo se reunir, alugar um espaço. Não, gente. Então Paulo fazia em casa, indicava lá os presbíteros, os bispos, os anciãos, para cuidar ali da igreja, a igreja que está na casa de fulano, a igreja que está na casa de Beltrano, a igreja que está na casa de Evódio, a igreja que está na casa de Tito, a igreja que está na casa de Filemon, a igreja que está na casa da irmã Maria, a igreja que está na casa do irmão João. Então eles se agrupavam, eles se reuniam, eles congregavam em torno de Cristo, em torno da mensagem, em torno da graça. Eles não estavam na igreja, era a igreja que se concentrava, que se reunia. No compartilhar do pão, nas necessidades, na comunhão, estavam sempre juntos. Isso é louvável, isso é bom. Não existe mandamento contra isso. Não existe obrigação também. Sabe? Se o Filho de Deus, ele gosta, ele quer, alguns irmãos ligam para mim: irmão Elcio, aqui em BH tem reunião em graça? Irmão Elcio, aqui no Rio Grande do Norte tem irmãos em graça se reunindo? Porque eu quero, vocês é longe, o Rio de Janeiro é longe, então eu queria estar junto com vocês. Aí, sabe? Mas os radicais: não precisa, porque Deus é Espírito e bababá, bebê. Gente, as suas carências, as suas necessidades é uma, a do irmão é outra. Não é isso que Paulo ensinou na carta lá aos Romanos, no capítulo 14, 15? Lá no 15, para não julgar o irmão pelo que come, ou pelos dias, bebê, bababá. Quem come carne não julga quem come legume. Se você se sente maduro, se você já se sente confiável, se você se sente confortável, se você não gosta de se reunir, é um direito seu. Mas se o irmão gosta, se o irmão tem essa necessidade social, mentalmente faz bem para o nosso emocional, tá? Nós vemos aqui os nossos irmãos, por exemplo, aos domingos, a gente se abraça, a gente toma um café junto, a gente pega na mão, a gente se olha, a gente conversa, é tão bom, amado. Tiramos ali, sabe, um momento de 1h30 para estarmos ali um culto em conjunto, né, com os irmãos, porque o culto racional é você e Deus, você presta seu culto racional ao Senhor em qualquer lugar, não tem que ir numa reunião. O dia de culto é todos os dias, não tem hora marcada, é espírito e é verdade, é sem cessar, tá? Isso é racionalidade, isso é graça. Agora, é errado, não é graça, é legalismo se reunir? Claro que não. E outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui.
Ah, é legalismo porque lá na reunião só você fala. Quem te disse isso? Quem disse que só eu falo? Entenderam? Não, na reunião não sou eu que falo. Porque a reunião e a congregação em graça, ela não se define apenas naquela reunião que nós temos uma vez na semana ou 2 vezes, não. Nós chegamos mais cedo, tomamos café, vários irmãos conversam, um irmão ou outro ali fala também um texto, comunica ali um dom, participa direto ou indiretamente, todos se envolvem. Agora, dentre esses, tem um que tem uma habilidade com a palavra, tem um que tem um desprendimento melhor, tem um que desenvolve uma oratória. É o meu caso, não estou aqui me exaltando. É o meu caso, eu estou falando aqui. Ah, então eu não vou porque lá só você fala. Teve um pessoal que saiu do sistema, chegou lá e disse: ah, eu não fico aqui não porque lá no sistema eu era missionário, eu era pastor, eu era pregador, e aqui não, aqui só esse irmão fala. Ué, eu vou dar o microfone, eu vou dar essas pessoas para falar o quê? Para falar que viu o diabo, que foi arrebatado no inferno, que plantou bananeira, que caiu, que quicou, que pulou? Não! Então vai ter aquele processo de amadurecimento, de aprendizado, de crescimento. E aí eu não fico dizendo que tem que ficar arredado a mim. Eu indico a mensagem do irmão X, do irmão Y, mando estudar, incentivo a pesquisar. E aí eles vão se desenvolvendo. E aqueles que vão se desenvolvendo vão tendo também as oportunidades, porque o ministério é extenso, as pessoas vão desenvolvendo, vão pregando em suas casas, em seus bairros, no local que nos reunimos também, tem lá os momentos que as pessoas falam. Tá, queridos? Ah, não, porque aí parece que só você é o dono. Gente, isso é hipocrisia. E outra coisa, porque na época de Paulo todo mundo falava. Quem disse isso? Quem disse isso? Fala igual um baiano arretado. Pelo contrário. Paulo falando para a comunidade dos Coríntios, a mulher fique calada. Ou as mulheres. Por quê? Porque estava conversando demais na hora da pregação. Tem dúvida? Questione os seus maridos em casa. Pare de ficar conversando aqui. Então tinha um momento sim da ministração. Paulo, quando estava pregando lá, que pregou até meia-noite lá, que Eutico, né, caiu lá do muro. Tava todo mundo falando ao mesmo tempo? Tava todo mundo, é porque Jesus, é porque Cristo. Não tinha ordem, tinha decência. Todo mundo ali participava, mas tinha um momento ali que aquele ministro trazia uma mensagem para aqueles que estavam ali. Então Paulo mesmo disse, olha... fala o profeta, o outro fique calado, né? Dando a entender que havia ali uma organização. Acerca das línguas estranhas, Paulo explicava sobre isso. Olha, fale 2 ou 3, quando muito 3, né? E que haja intérprete. Não, porque na época de Jesus, na época de Paulo, a graça era assim. Todo mundo falava, todo mundo. E hoje não, vocês querem reunir em graça e só você quer falar. Gente, para de bobagem. Aí no dia que digamos assim, eu que estou ali à frente, administrando ali uma reunião. No dia que eu disser assim, fulano fala, agora é fulano, aí depois é fulano de tal. Aí os mesmos vão dizer, irmão, todo mundo está falando, não está entendendo nada, tá igual ao sistema, que o irmão tinha oportunidade com o Salmo 23, que o irmão tinha oportunidade com Abacuque, que o irmão tinha oportunidade com o Provérbio, e depois o pastor vinha encerrar o culto. Gente, nada agrada esse povo. Obrigado, meus amados. Obrigado por estar conosco. Então, queridos, nada agrada esse povo. Então eu nunca vou, sabe, te agradar em tudo. Então me suportem na minha loucura. Tá bom, queridos? Me suportem na minha loucura. Então, é assim. Então, a gente tem grupo de WhatsApp. Eu, particularmente, nós temos um grupo aqui que a gente só transmite estudo, tá? Eu falo que a gente tem contato no WhatsApp, eu converso com muitas pessoas, não no grupo, converso no PV. No PV eu converso, no grupo não. No grupo rola muita língua grande, muita fofoca. Eu tô me saindo do negócio de grupo. Então, queridos, é isso que eu quero passar para vocês. Você em graça quer se reunir? Não, você é livre. Você em graça quer se reunir, tem oportunidade de se reunir? Tem. Você também é livre. É bom se reunir, faz bem se reunir, claro, dependendo do que é ou para que você está se reunindo. O que é que acontece nessas reuniões. Tá bom, querido? E é sobre isso que eu quero falar. Então vamos lá. A importância de se reunir não é espiritual, e sim social e mental. Então, primeiro aspecto que eu quero enfatizar aqui é que Deus não habita em igreja evangélica. Tá bom? Que fique bem claro. Tá tudo certinho aí, tudo bonitinho. Tem alguma dúvida aí?
Porque é engraçado que os mesmos que ficam falando na gravação, alguns, não concordam com reunião em graça. Isso aqui é o quê? Me dê um nome para isso aqui, por favor. Isso aqui não é uma reunião em graça? O engraçado é que aqueles que discordam de uma comunhão física, uma reunião como igreja, eles gostam de botar uma câmera e ficar falando blá, 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 e as pessoas ficam ouvindo. Não é a mesma coisa se estivesse num local? Me fala aí. Veja se tem sentido isso. Imagine que eu chego aqui e eu seja extremamente radical. Ah, porque aquele irmão lá no Rio está reunindo pessoas. Isso é legalismo, não pode. Na graça não tem isso. Na graça não tem pastor falando na frente e as pessoas sentadas ouvindo. Na graça, todo mundo tem que falar. Aí eu pergunto, imagine se eu pensasse desta forma e estivesse aqui me direcionando a vocês. Não seria a mesma coisa? Vocês do outro lado aí e eu só falando aqui. Porque o máximo que vocês fazem aí é comentar. Ou dar uma risadinha, como acontece também nas nossas reuniões. Nós brincamos, nós damos risada. Acontece tudo isso, é a mesma coisa. Viu o tamanho da hipocrisia? Então isso aqui também é uma reunião, queridos. Não é uma reunião física, onde tem contato físico, mas é uma reunião virtual. Isso aqui é uma congregação, amado. Estamos reunidos em torno de Cristo. Perceberam? Então qual a diferença disso aqui para uma reunião em graça? Nenhuma. É a mesma coisa. A questão que, socialmente falando, e quem tem oportunidade e quem gosta de muvuca, gosta de estar junto, gosta do calor humano. Isso faz bem. Eu conversando com você aqui, talvez eu não te conheça pessoalmente, e não conheço muitos. Então nós já temos esse vínculo de amizade. Agora imagine se eu pegar na tua mão e te dar um cheiro no teu cangote. Não, irmã Fernanda? Irmã Fernanda, os irmãos também, para daqui a pouco não dizer que eu estou falando só da irmã. Os irmãos, imagine. Então essa comunhão que nós temos aqui, se a gente tivesse a oportunidade de se abraçar, se beijar, tomar um café junto, não seria caloroso, não seria impactante, não seria muito bom? Agora, que hipocrisia é essa de dizer que é errado? Agora, religiosidade seria se eu dissesse que é obrigatório. Aí seria uma religiosidade. Não posso dizer que é obrigatório, não é obrigatório. Mas você também não pode dizer que é uma religiosidade, irmão, por favor. Porque canta é religiosidade. Porque tem um púlpito é religiosidade. Ah, então porque tem uma Bíblia, porque tem Deus, porque fala como igreja, é religiosidade, gente. Precisamos nos unir, nos reunir. Se temos a oportunidade, façamos. Se queremos fazer, não há nada de mais nisso. Tá bom, querido? Então o primeiro aspecto é isso aqui, ó. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Ponto. Deus habita em templos feitos por mão de homens? Não. Eu lembro de uma moça que saiu de um sistema religioso e ela veio se reunir conosco certa feita e depois ela disse assim, eu não vou continuar aqui não. Eu falei, tudo bem, você é livre. Eu não vou continuar aqui não porque aqui parece uma igreja evangélica e eu já saí do sistema. Eu falei para ela, parece uma igreja evangélica por quê? Porque tem cadeira para o povo sentar, porque tem um ventilador ali, porque tem um microfone, porque tem um instrumento de som, é por isso que parece uma igreja evangélica? Aí começou, porque na época de Jesus não tinha isso. Claro que não tinha. Na época de Jesus acho que não tinha nem avião ainda. Não tinha. Na época de Jesus não tinha muita coisa. Quer dizer, estamos vivendo no século XXI, estamos vivendo a era da evolução. Na época de Jesus também não tinha internet, minha irmã. Na época de Jesus, ou na nossa época, não tinha perseguição que tinha na época de Jesus. Não tem muita coisa que nós temos hoje na época de Jesus. E na época de Jesus tinha muita coisa que nós não temos hoje. Que era perseguição, que era afronta, que era calúnia. Naquele sentido, naquele contexto da igreja ali do primeiro século. Então para de querer distorcer as coisas. Não faz sentido, irmãos. Falei, tá bom, meu irmão, a senhora é livre. Então é porque Deus não habita, irmão. Ela usou até esse texto para mim. Eu digo, gente, a gente bate nesse texto direto, a gente ensina isso. É porque Deus não habita em templo feito mão de homem. Eu falei, quem disse? A senhora sentou conosco. Qual foi a hora que eu abri a boca e disse que Deus está aqui porque aqui é um templo, é a casa de Deus? Eu nunca disse isso. Mas aqui é porque está parecendo um templo. Está aparecendo na sua concepção religiosa.
Porque todo mundo em graça que se reúne aqui sabe que isso aqui é apenas uma garagem. Que inclusive quando sai, a gente fecha as portas e meu irmão está deixando o carro dele guardado. É uma garagem. E aí? Entenderam? Ah, mas a igreja se reunia em casa. Sim, a partir do momento que eu vou reunir na tua casa, com 2 ou 3 ali também é casa de Deus? Não é também, porque se em um local que eu aluguei para reunir os irmãos não é casa de Deus, na tua casa também não é casa de Deus. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Se Deus não habita em templo que era construído especificamente da religião, para supostamente Deus, imagine se Deus vai habitar na tua casa. Por mais luxuosa que ela seja, não vai habitar. Então, nem no Novo Testamento e nem no Velho Testamento. Eu até falo aqui para os irmãos que ministram, porque eles dizem, Deus não habita mais em templo feito por mão de homem. E eu digo, não, Deus nunca habitou. Está lá em Isaías capítulo 66, versículo 1 em diante. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que está nos céus e a terra é o escabelo, descanso para os seus pés. E ele pergunta ao profeta Isaías, o profeta Isaías profetiza por Deus, que casa me edificarás vós ao meu nome? Ninguém pode edificar casa para Deus. Deus nunca habitou em templo feito por mão de homem. Nem no Antigo Pacto e muito menos na Nova Aliança. Deus se manifestava, é diferente. Quem desejou fazer um templo para Deus foi Davi. Não foi Deus que pediu. E não foi Davi que fez, foi Salomão. Mas quem desejou foi Davi, partiu do homem. Eles diziam que ali era o templo de Deus. Deus nunca disse que aquele lugar era dele. Tá bom? Fique aqui claro. Deus nunca disse que o templo de Salomão era dele. Quem disse foi Davi, quem disse foi Salomão, quem disse foi os judeus. Deus nunca disse que o templo de Jerusalém era a casa dele. Ah, mas Jesus disse, não façais da casa de paz convite de ladrões. Mas quando Jesus falou aquilo, Jesus não se referia especificamente à estrutura de pedra, mas sim às vidas que estavam ali, sendo roubadas, massacradas e sendo vilipendiada, né, comercializada, porque eles estavam ali sacrificando, vendendo, juntamente ali com os judeus. Então aquilo ali é uma expressão, e visto que Jesus estava falando em uma linguagem que eles conheciam, porque eles tinham em mente que Deus, né, diga-se de passagem, o templo de Jerusalém era o símbolo maior dos judeus, então eles tinham em mente que a casa de Deus era ali, então Jesus chegou e disse, não façais da casa de meu pai convite de ladrões, vocês são ladrões, dizendo que estão na casa de meu pai. Mas Jesus não estava dizendo que o templo era a casa do Pai. Mesmo porque quando os discípulos, em particular, tentaram impressionar Jesus, olha a estrutura do templo, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então ali não era a casa de Deus. Entenderam, amados? Então vamos parar com essa religiosidade em graça, ou falta de conhecimento, ou falta de sensibilidade, e culpar os irmãos que querem se reunir. Ah, mas você está falando isso, você está puxando sardinha porque você gosta de reunir as pessoas. Eu amo reunir as pessoas, eu me sinto bem, eu saio daqui de Lauro de Freitas, vou para a Feira de Santana, vou para outros lugares, vou para outros bairros. Eu gosto de estar com pessoas, é uma coisa minha. Ah, irmão, mas eu não gosto, problema teu. Eu falei que ia ser direto hoje no assunto. Se você não gosta, tudo bem. Mas os outros não podem ir porque você não gosta? Isso é sofisma, é altivez. Tá? É igual, eu não contribuo em graça. E se o outro irmão quer contribuir voluntariamente, o que é que tem? Entenderam? É lamentável, irmão. Fazer o quê? Então Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Deus nunca habitou em templo feito por mão de homens. 2 Coríntios 6,16, olha lá. Nosso negócio é com o evangelho, não é com oba-oba. É o evangelho. Ah, mas eu acho, mas eu penso. Eu tô exigindo alguma coisa demais aqui? Eu estou impondo nada? Ou estou falando o evangelho de uma maneira simples, que todos entendam? Tem nada demais nisso aqui. Tá bom, querido? Ah, quer ver uma coisa? Um exemplo. Nós alugamos espaço, porque nós entendemos que obra de Deus não é espaço físico, são vidas. Quando nós alugamos o espaço, o intuito ali não é pagar a casa de Deus, não é pagar um aluguel porque ali é a casa de Deus, não. Nós queremos pagar, honrar os nossos compromissos, energia, água, internet para transmitir aqui uma mensagem, nos organizar, melhorar uma comunicação com vocês, porque o intuito é alcançar justamente as vidas. Assim como o sistema religioso nos alcançou e nos levou para a gaiola, nós queremos dar o melhor para o povo de Deus,
da melhor forma possível para alcançar a atenção dessas pessoas, para ser um instrumento para libertar essas vidas, assim como nós estamos libertos. Tá bom? Então, quando eu me reúno ali com os irmãos, 15 irmãos, 30 irmãos, 40 irmãos, eu não fico olhando porque, olha, o povo está vindo para a minha igreja. Não, irmão. Eu fico grato a Deus e dizer obrigado, meu Pai. O Senhor está me dando essa oportunidade, esse privilégio de ser um ministro de uma palavra que tem impactado esses meus irmãos aqui, que me ouvem aqui, e vocês que dão aí atenção e que recebem esta palavra no Espírito e se alegram e se sentem felizes, se sentem em paz. É isso que é gratificante. E sem contar, como eu falei, a questão da necessidade social, psicológica, né? Às vezes, principalmente nesse momento difícil de separação, fica em casa, BBB, estamos aí nos aproximando das pessoas aos poucos. Então tem pessoas que estão sofrendo, amado. Estão presas em suas casas, querem se comunicar, querem se relacionar, querem ter um contato, querem desabafar. Isso faz bem para a nossa mente, para a nossa alma. Não é nada para a questão espiritual, para te levar para o céu, para te salvar, nada disso. E espiritualmente nos faz bem porque nós tratamos nessas reuniões de coisas espirituais também. Não apenas no sentido de humanamente falando, socialmente falando, mas também, principalmente, melhor dizendo, das coisas concernentes ao espírito. Então, em todos os aspectos, né, faz bem. Tanto mentalmente, psicologicamente, socialmente e, por que não, espiritualmente, visto que nós estamos tratando das coisas do alto. 2 Coríntios 6,16, o apóstolo Paulo disse assim: e que consenso tem um templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, quem disse? Deus. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão para mim o meu povo. Então o próprio Deus disse que não habita em templo feito por mão de homem. Ele disse que as pessoas que são o seu templo. Então Deus habita em pessoas. Deus não mora em uma casa de bloco. Deus não está em uma igreja evangélica. Deus não está na reunião em graça, naquele local ali, em Lauro de Freitas, no bairro de Tinga, porque ali é um local que a igreja de Deus está. Não. Deus está ali porque as pessoas, os filhos estão ali. Quando nós saímos dali, aquilo ali é uma garagem. Não é casa de Deus. Porque Deus nunca habitou em templo feito por mão de homens. Quem está me entendendo? Então é muita hipocrisia pregar contra a reunião em graça quando a pessoa fica falando no Facebook e no YouTube para uma multidão dar like, bater palma. Isso também é uma reunião. E só você está falando também. Já que você critica que lá na reunião só o irmão fulano que fala, só o Beltrano que fala e ninguém mais fala. Como se na época de Jesus, na época de Paulo e dos apóstolos, ficasse todo mundo... Não. Cada um falar por sua vez. E o que é cada um falar por sua vez? Nós temos, por exemplo, 2 reuniões. Nos reunimos às quartas-feiras e aos domingos. Geralmente eu falo aos domingos. Às quartas-feiras eu já deixo outros irmãos ministrar, a gente fica revezando, bota o irmão aqui, aquele que tem habilidade, aquele que desenvolve bem, porque nem todos têm, amado, não adianta dizer que é porque tem graça que todo mundo vai falar, não. Como eu falei, existe muito radicalismo, e vocês mesmos em graça são os primeiros a criticar. O irmão Elcio colocou aquele irmão para pregar, mas aquele irmão não prega direito. Eu gosto mais daquele outro. Olha aí. Se eu não coloco outro irmão para pregar, diz que eu quero pregar sozinho. Aí se eu dou oportunidade a outro irmão, aí vai criticar o irmão que não pregou direito. Eu já falei para minha esposa, para ela preparar uma mensagem para vir me ajudar aqui. Ela disse, eu vou preparar, mas eu tenho que estudar muito, porque eu sei que infelizmente o povo da graça é um povo crítico, gosta de receber as coisas ali bem mastigado e devido a muita ocupação, não é o meu chamado, não é a minha vocação. Entendeu? Sabe o que é isso? É responsabilidade. Então temos muitos irmãos, por exemplo, os irmãos de Feira de Santana, eu estou incentivado, irmão, vão desenvolvendo aí, vão falando aí, vocês estão ouvindo aí, mas irmão Elcio, eu não estou seguro ainda, venha você para cá nos auxiliar, porque a gente não desenvolve bem ainda, isso é errado. Não, eles estão sendo verdadeiro, realista. E é por isso que eu me proponho aí, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com a logística à distância, eu me proponho aí justamente porque eu quero incentivar os irmãos que saíram do sistema religioso, quase 20 irmãos lá, que querem crescer, querem desenvolver, não querem ficar apenas sentado atrás de uma câmera ouvindo esse chato irmão aqui falando.
Daqui a pouco tem GG. Mas me espera aí também, não vai sair agora, né? Vamos lá. O que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então Deus nunca habitou em templo feito por mão de homem. Agora, corta aqui para mim. Presta atenção. Eu estou aqui com algumas referências, porque o sistema religioso... Abraço, meu irmão Geraldo. As pessoas usam muito esse tema aqui, o sistema religioso usa muito esse texto para impor uma obrigatoriedade de as pessoas estarem dentro das igrejas evangélicas. Mas é claro que nós sabemos que esse texto aqui usado lá é fora de um contexto e é pregado errado também. Então vamos lá. Eu vou ler esse texto na versão Almeida Fiel e Corrigida. Não deu para colocar aqui porque eu queria colocar a letra maiorzinha para vocês identificar melhor. Mas esta versão aqui é a versão Almeida Fiel Corrigida, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia aqui, o sistema religioso diz que é um apocalipse futuro, que Jesus vai voltar, então todo mundo tem que estar dentro da igreja evangélica esperando Jesus voltar. Agora eu me pergunto, e se porventura, se fosse isso mesmo? E se Jesus voltasse naquele dia que você não estivesse dentro da igreja evangélica? Viu que não faz sentido? Você do sistema religioso que usa esse texto para obrigar as pessoas a congregar, dizendo que não pode deixar a congregação ou a igreja evangélica, porque aquele dia está se aproximando. Se isso fosse uma verdade, que não é, vamos supor, domingo tem reunião na sua igreja. E se Jesus voltasse na segunda-feira de tarde que você não tem? Se bem que tem lugar aí que bota todos os dias feriado e até meia-noite. Mas às vezes não tem. Vamos supor que você congregue dia de sábado. Olha, vamos congregar, não deixa a igreja até porque vai se aproximando aquele dia. Porque Jesus vai voltar no sábado. E se Jesus viesse na terça? Aí você ficava também, né? Viu que não faz sentido? Você do sistema religioso? Então, queridos, isso aqui não é uma igreja evangélica. Paulo está escrevendo a carta aos Hebreus lá no primeiro século, onde havia uma profecia da queda do templo, e aqui o templo ainda estava de pé, onde as pessoas estavam passando, né, da lei para a graça, era um momento ali de transição da lei para a graça. O apóstolo Paulo estava mostrando a superioridade do sacerdócio de Cristo em comparação ao sacerdócio levítico. E o apóstolo Paulo estava incentivando os irmãos a permanecerem congregados, unidos, reunidos em torno do cabeça que era Cristo, esperando aquele dia que foi o juízo, que naquela época de Paulo ninguém sabia quando ia acontecer, porque nem o Filho do Homem sabia senão o Pai. Mas hoje, porque já aconteceu, nós sabemos que o juízo, aquele dia, aconteceu lá em 70 DC, com a invasão de Tito e o exército romano lá em Jerusalém. Então o que Paulo estava dizendo? Que havia uma esperança naquele povo, e aquele povo precisava estar congregado, reunido em torno de Cristo, em torno daquela mensagem, ligados, sintonizados, vigilantes, porque algo iria acontecer bem próximo àquele dia, ou seja, aproximando aquele dia que era o dia do juízo. Entendeu? Então isso aqui não está falando de uma igreja evangélica. Paulo não estava mandando ninguém ir para o templo religioso. Paulo não estava dizendo que todo mundo tinha que ficar enfiado debaixo de quatro paredes esperando aquele dia. Não. Paulo estava dizendo que eles estivessem na mesma sintonia, no mesmo espírito, vigilantes, observando a sã doutrina, não estivesse mais querendo participar das liturgias religiosas judaicas, mesmo porque Paulo estava explicando para este povo, mudou o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. Porque Moisés cuidou desta casa, a casa de Deus, que era aquele pacto, mas agora nós não estamos mais no ministério de Moisés. Agora, quem tem falado agora é o Filho, a quem Deus constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Então observe que Paulo está chamando a responsabilidade daquelas pessoas a congregar em torno de Cristo.
Não é para estar em uma igreja evangélica olhando e vendo um pastor falando que Jesus estava perto de voltar e que ninguém podia sair da congregação porque senão Jesus voltava e você ficava. Não era nada disso, tá bom? Agora, sabendo disso, eu vou me utilizar disso para dizer também que, então sendo assim, então não tem porquê eu não congregar. Não faz sentido você ficar se utilizando disso para dizer que não pode se reunir. Podemos sim, somos livres. Tá bom, querido? Então essa versão é a versão Almeida Fiel e Corrigida. Vamos ler agora na versão Almeida e Atualizada. Versão Almeida e Atualizada. Preste muita atenção, porque existe desvio, né? Existe aqui manipulação nos textos, dependendo da tradição, da tradução. Versão Almeida e Atualizada. Não deixemos de nos congregar. Não deixemos de nos congregar. Não tem a ver de ir na igreja evangélica. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Então, algumas pessoas estavam deixando de congregar em torno de Cristo, de estarem ali participando junto, em uma reunião, em uma confraternização, e principalmente ligado ali na dispensação ali, no fim daquela era, daquele aion, aproximando aquele dia, juízo às portas, nesse sentido. Não deixando de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, o dia do juízo, que já aconteceu, não tem nada a ver para o futuro, tá bom? Vamos ler outra versão. Terceiro, nova versão internacional, NVI, nova versão internacional. Não deixemos de nos reunir como igreja. Excelente essa aqui. Essa aqui se encaixa dentro dos padrões da graça de Deus. Nova versão internacional. Esta versão, concernente a isso aqui, eu indico. É claro que tem outros textos que pode estar distorcido, mas pelo menos isso. Esse texto. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, essa é a terceira, né? Nova versão internacional. Essa versão aqui é interessante. Então, o que é que nós ganhamos quando nos reunimos em graça? Quando nos reunimos em graça como igreja, não da igreja. Pegou aí? Como igreja. Quando nos reunimos como igreja, nós exortamos e encorajamos uns aos outros, não por causa daquele dia, mas justamente para nos fortalecer, justamente para nos edificar mutuamente, justamente para nos alimentar das coisas do alto, justamente para estarmos confraternizando, exaltando, louvando ao Criador, ali naquela comunhão, naquela comunidade, nada demais, não é para esperar o juízo, não é para esperar a sentença de nada, é apenas para estarmos encorajando uns aos outros. Algumas pessoas dizem assim, como eu falei no início, eu congregava no sistema, eu quero me reunir em graça, porque eu sempre me reuni no sistema. Então no sistema ela se reunia, em graça ela quer se reunir, então ela vai se encorajar todo dia não é todo dia, mas toda reunião vai ter uma palavra de encorajamento. Irmão, mas eu já vejo aqui no YouTube, você vê, mas a pessoa quer participar presencialmente, entendeu? Então não julgue quem queira ir. Se você não quer, você é livre, mas não julgue quem queira. Estou claro? Fui claro? Não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns. Pronto. Nos reunir como igreja. Excelente. Vou ler mais uma. Quarta versão, a versão católica. Interessante. Olha a versão católica. Hebreus 10, 25. Não abandonemos a nossa assembleia. Não é assembleia de Deus. Não é gaiola não, tá? Não abandonemos a nossa assembleia. O que é uma assembleia? Uma reunião. Uma confraternização, uma comunhão. Não é isso? Versão católica, interessante. Não abandonemos a nossa assembleia. Se fosse assim, o católico agora estava frito, né? Porque eles não vão para a assembleia, eles vão para a igreja deles. Mas na tradução deles, diz que é para não abandonar a assembleia. Então eles teriam que abandonar lá
e ir para cá. Viu aí? Aí ia dar problema, né? Não abandonemos a nossa assembleia, como é costume de alguns, mas admoestando-nos mutuamente, tanto mais quando vedes aproximar-se o grande dia, tudo apontando para aquela questão do juízo. Então é bom se reunir, independente do motivo. Se você tem motivo, gosta, é ótimo, é maravilhoso. Eu não preciso, ok, eu quero. Você é livre, se reúne, amém? Vamos ler outra versão, a quinta versão. Eu gosto dessa versão aqui, versão Bíblia de Jerusalém. Eu tenho até ela aqui. Olha lá, quinta versão. Versão Bíblia de Jerusalém. Não deixemos nossas assembleias, no plural, né? Nossas reuniões. Não deixemos nossas reuniões. Versão Bíblia de Jerusalém. Não deixemos nossas reuniões. Olha aqui vocês. Vocês não estavam aqui ontem comigo? Uma reunião. Não estão aqui comigo de novo? Outra reunião. Plural. Nossas reuniões. Daqui a pouco vocês não vão estar aí com o GG? Mais uma reunião. Então, e qual a diferença disso aqui para uma reunião fisicamente? Não tem muita diferença. É só os radicais que ficam catando piolho em cabeça de carrapato e dizendo que é errado congregar em graça. Mas falar aqui não é congregar? Não é se reunir? Ora, me deixa, tá? Não deixemos nossas assembleias como alguns costumam fazer. Procuremos antes animar-nos sempre mais à medida que vede o dia se aproximar. Entenderam, amados? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 e 18. Agora a questão da reunião em graça, ou a reunião como igreja, é o motivo. O que é que você ouve em uma reunião em graça? Se você sai da sua casa, você diz, eu vou me reunir com o irmão Elcio, lá em Lauro de Freitas. Aí você chega na minha reunião, na nossa reunião, os irmãos estão ali. Aí você chega lá e você vê, tem ali a questão do dízimo, o irmão disse que é graça, mas tem dízimo. O irmão disse que é graça, mas no final da reunião ele fica colocando a mão na cabeça das pessoas. O irmão disse que é graça, mas ele foi levantado por Deus como um líder religioso, ele está cobrindo a nossa vida porque Deus fala por boca dele. Aí não faz sentido você estar num ambiente de se dizendo graça com essas práticas. O irmão disse que é graça, mas eu vi ali uma obrigação ali meio que disfarçada. Entenderam? Aí sim, eu concordo com você. Você não vai vir numa reunião dessa. O irmão agora chegar, o irmão disse que é graça, mas eu cheguei lá, eu vi o irmão orando. Para com isso, irmão. O irmão disse que é graça, mas eu cheguei lá, eu vi uma irmã cantando uma música. Me deixa, irmão. Para de religiosidade em graça. O irmão, rapaz, o irmão Elcio estava lá, sabe, com um sapato social, parecendo um pregador do sistema. Que graça é essa? Eu que não venho mais aqui, Deus me libertou disso. Tu foi olhar a palavra ou foi olhar o pastor? Ou foi olhar o homem? Ou foi olhar o pregador, como no sistema tu fazia? Você foi participar de uma comunhão em graça ou foi saber da batom da irmã, o cabelo da irmã, a calça do irmão? Então você está em graça. Então não adianta você ir para uma reunião em graça com a sua mente toda contaminada pelo sistema religioso. Eu fui numa reunião em graça lá, mas chegou lá, eu vi no final da reunião o irmão falando, irmão, vocês que puderem aí semear, vocês que ajudam aqui a gente pagar uma internet, pagar um aluguel. Eu vi o irmão falando lá de aluguel. Em graça não tem aluguel, então não vou mais nunca. Não venha. Entenderam, amados? Não faz sentido. Isso é invenção. Como eu falei, você é livre. Se você não quer participar, não participa. Mas também não fique procurando picuinha para
condenar uma reunião em graça porque alguém ajuda lá no social. Aí eu fui congregar em graça, mas eu vi lá o irmão deixando uma cesta básica e... Sim, tem irmãos que chegam lá, deixa a cesta básica, a gente compartilha lá com os irmãos, a gente faz parte da nossa comunhão. É complicado, né, irmão? Pregador, para não chamar de líder, o ministro, o irmão Elcio aqui, na graça, eu não assino carteira de membro, não. É como Jesus disse, entrarão e sairão e acharão pastagens, ou seja, vão entrar, vocês vão sair e vocês vão sempre ouvir o evangelho, vão sempre ter alimento. Por quê? Porque ano passado nós tínhamos um grupo que estava conosco. Mas esse ano essas pessoas não estão mais. Aí eu vou ligar para esses irmãos, o que aconteceu? Por que vocês não estão mais vindo? Por que isso? Por que aquilo? Não, esses irmãos conhecem aqui a nossa mensagem, esses irmãos conhecem a nossa comunidade, esses irmãos sabem onde a gente se reúne. Eu ligo sim, como amigo, como um irmão que se preocupa. E aí, meu irmão, como é que você está, meu irmão? E aí, meu amigo, como é que você está? Eu nem pergunto mais, por que você não vem mais? Por que você não está se reunindo mais? Não pergunto mais. Por quê? Porque se eu perguntar, vão dizer, olha, pastor Elcio, olha, irmão Elcio, eu sou livre, eu estou na graça, eu sou casa de Deus. Aí tem uns que já chegam para mim dizendo, não, irmão, nunca mais eu fui na reunião, mas glória a Deus, eu já sei que eu sou casa de Deus. Eu falei, sim, mano, toda a vida a gente pregou isso. Não precisa se justificar porque nunca mais você vê na nossa reunião, não. Quando você quiser ir, você vai, a gente está lá. Se você está 2, 3 anos sem se reunir e quer se reunir, você vai ser recebido da mesma forma. Eu não vou ficar te olhando atravessado como no sistema religioso, que você faltava 2 domingos e quando você ia no próximo mês, o pastor já te olhava atravessado, já não pegava na sua mão. Não! Você vai ser tratado da mesma forma. Ah, irmão, quando eu quiser ir, eu vou. Problema! Você é livre. Se você quiser ir, você vai. Se não quiser, não vai. É simples assim. E eu vou te tratar da mesma forma. É como um abençoado chegou para mim e disse assim, olha, no sistema religioso eu dava muito dinheiro. Eu estou aqui me reunindo com vocês. Agora tem uma coisa. Eu digo, sim, meu irmão, pode falar. Eu não concordo não, eu não ajudo em nada não, viu? Eu não vou ajudar em nada. Eu não vou contribuir em nada. Eu só quero sentar e ouvir a palavra. Falei, seja bem-vindo, meu irmão. Fica à vontade. Fica à vontade aí, pode sentar, fica à vontade. Eu ia dizer o que para o abençoado? Não, você tem que dar porque aqui eu tenho um gasto, porque aqui isso, aquilo, não. Eu não tenho pessoas que semeiam, que ajudam, porque estão querendo resultados. Eu tenho amigos numa responsabilidade e não me deixam só. Porque sabe que no final do mês, o dono do espaço vai bater na minha porta ou bater um fio e dizer, irmão Elcio, tá aí minha conta, deposita aí. Aí eu tenho amigos que dizem, irmão Elcio, tamo junto, meu irmão. Tô contigo. Olha aí, ó, tô te ajudando aí, ó. Tamo junto. Entenderam? Então eu tenho amigos. E há amigos mais chegados do que irmãos. Que chegam junto, que nos auxiliam nessa questão. E é claro que juntamente, desfrutando. E eu costumo dizer, e falo até aqui na gravação, se você não concorda com reunião, se você não concorda com um local específico onde a gente se reúne, então não faz sentido você cooperar, não faz sentido você ajudar, de hipótese alguma. Não é para você essa mensagem, tá bom? Não se sinta constrangido a fazer nada, você é livre, tá bom? Então, essa versão aqui é Almeida corrigido e fiel. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. Esta versão aqui é uma versão tendenciosa, porque ela aponta que um ajuntamento é na igreja. Tá errado. Não é na igreja, é como igreja. Entenderam? É como na igreja. Então, esta versão Almeida corrigida e fiel, ela é tendenciosa. Porque antes de tudo, ouço que? Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja,
Entre vós há dissensões, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Então não é para juntar-se na igreja. Ajuntar-se como igreja é uma coisa, ajuntar na igreja é outra coisa. Eu já estaria dizendo que ali é uma igreja, e não é, tá bom? Então essa versão aqui é tendenciosa. E outra coisa que eu quero chamar a atenção. Nisto, porém, que eu vos dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Para que você se reúne? Se é para pior, então não venha. As nossas reuniões em graça é para melhor. É para nos aperfeiçoar, é para nos edificar mutuamente, é para nos aproximar socialmente, é para nos desenvolver, é para nos abrir psicologicamente, mentalmente, entendeu? É algo positivo, é algo para melhor. As nossas reuniões em graça, e eu tenho certeza, por exemplo, os irmãos que se reúnem lá no Rio de Janeiro, eles têm prazer de se reunir porque as reuniões é para melhor e não para pior. Porque se a nossa reunião te faz mal, então não se reúna. Se você vem na reunião de Glória de Frente, não gostei da forma, não gostei do jeito, não me fez bem, ok, cai fora, você é livre. Vou ler agora a segunda nova versão internacional. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Viu aí? Se a reunião faz mal, não adianta você se reunir. Agora, é engraçado que no sistema religioso, mesmo a reunião fazendo mal, ouvindo mensagem de condenação, ouvindo indireta do pastorzão, ouvindo mensagem de afronta, ouvindo mensagem de morte, mesmo a mensagem 3 dias na semana. Agora, em graça, ele fica procurando piolho e cabeça de carrapato. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, essa está certo, viu aí? Olha a diferença dessa. Almeida corrigido e fiel. Quando vos ajuntais na igreja, está errado. Nova versão internacional. Vocês se reúnem como igreja, está certo. Entenderam? Essa versão está correta. Terceira, versão católica, olhe lá. Fazendo-vos essas advertências, não vos posso louvar a respeito de vossas assembleias, vossas reuniões, que causam mais prejuízo do que proveito. Então, se as reuniões em graça causa prejuízo para você, não participe. Agora, se causa proveito, por que não participar? E há de ver-se que há um grande proveito nas nossas reuniões. Proveito mútuo para todos. Porque quem não vê proveito, então que não se reúna. É livre. As portas ficam abertas. Entra e sai quem quer. Me desculpe, irmão, mas eu tinha que ser muito direto nessa mensagem. Vamos adiantar aqui, porque processo. Fazendo-vos essas advertências, não vos posso louvar a respeito de vossas assembleias, que causam mais prejuízo que proveito. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando se reúne a vossa assembleia, né, quando se reúne a vossa assembleia, tá legalzinha essa, há desarmonia entre vós, e em parte eu acredito. Então, se há desarmonia, se não há harmonia, se não há comunhão verdadeira, já dizia o profeta Amós, não andarão dois juntos se não houverem acordo. Se não há acordo, não faz sentido se reunir. Se os irmãos que se reúnem comigo não concordam com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós nos propomos a fazer, então não faz sentido aquele irmão que não concorda comigo andar comigo. É livre para não andar. Entenderam? Então eu não posso forçar. O irmão, tenha cuidado aí, vamos apertar aqui, vamos pressionar aqui para os irmãos não deixar a reunião. Eu não vou pressionar nada. Não vou pressionar nada. Eu tenho que ser quem eu sou. É claro que eu quero melhorar cada dia mais, mas não
agradar todo mundo, porque todo mundo tem um pensamento. Aquele irmão gosta da forma que a gente administra, mas já tem aquele outro irmão ali que não gosta. Se eu tentar agradar aquele irmão que não gosta, aquele que gostava vai deixar de gostar. Então eu não tenho que seguir, eu não posso seguir a mente daquele irmão e nem a mente daquele outro. Eu tenho o meu perfil, eu tenho o meu padrão, e aqueles que se alinharem a mim não é obrigado. Não é obrigado, de jeito nenhum, por favor. Mas aqueles que se alinharem à minha forma, que se identificarem com o meu jeitinho, ou com o meu jeitão, estamos juntos. Se não se identificar, são livres para entrar e para sair. Tá bom? Não paga pedágio, não. Eu quero ler agora a quarta versão, Almeida atualizada, que diz assim: visto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem, olha, interessante, não para melhor e sim para pior. Então, observe que lá em Coríntios a reunião era para pior. Não tinha nenhum tipo de crescimento, pelo contrário, estava todo mundo bebendo ali, enchendo a cara, uns comiam demais, outros comiam de menos, outros não comiam nada. Então era desorganização total, não havia ordem, não havia decência. Parte 2. Porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúne na igreja, errado, na igreja, está errado, como igreja. Quando se reúne na igreja, existem divisões entre vocês, e em parte acredito que isto é verdade. Tendenciosa essa versão. Quinta, Bíblia de Jerusalém. Eu não encontrei aqui no meu computador, eu tenho aqui na minha Bíblia pessoal, mas eu quero apenas citar que na Bíblia de Jerusalém diz assim: quando vos reunis em assembleia, quando vocês se reúnem em assembleia, ou seja, quando vocês se reúnem como igreja, tá bom? Então, queridos, essa versão aqui ela é tendenciosa. Quando vocês se reúnem na igreja, está errado. Então, vocês entenderam? É errado se reunir? Não. É obrigação, é obrigatório se reunir? Também não. Eu posso me reunir? Quero me reunir? Me reúno. Eu não quero me reunir? Não me reúno. Entenderam? Ficamos claros? Ficamos tranquilos? Aqui, nesse sentido, eu acredito que nós podemos agradar gregos e troianos. Eu acredito que aqui dá para agradar todos. Você é livre. Quer se reunir? Se reúne. Espiritualmente falando, se você não se reunir, não traz nenhum tipo de malefício. Você continua sendo filho de Deus, você continua sendo abençoado, você continua sendo um salvo, você continua tendo os mesmos benefícios espirituais que aquele que se reúne tem. Todavia, entretanto, aquele que tem necessidade de se reunir, ele quer estar no meio de pessoas, ele quer conversar, ele quer desabafar, ele quer se abrir, ele quer interagir, ele quer uma comunhão pessoal, ele quer uma amizade, ele quer... Entenderam? Então somos livres. Então vamos facilitar o raciocínio agora? Você é torcedor de um time aí, eu não vou falar o clube porque eu estou falando aqui para o Brasil inteiro. Você torce para aquele time de futebol. Aí você gosta de ir naquele estádio. Você paga o seu ingresso, e caro, e vai assistir aquele time de futebol. Você foi por quê? Você foi obrigado a ir? Não, você foi porque você quis ir. Você pagou para assistir, você vai jogar futebol? Não, você vai pagar para assistir. Tá? O dinheiro é seu, você vai pagar e vai assistir, você é livre. Eu particularmente não pago para time nenhum para ir assistir. Nem na TV, às vezes eu não gosto de assistir. Porque eu sou livre também para assistir e não assistir. Entendeu? Assim é a reunião em graça. Se você é livre e quer se reunir, ninguém tem direito de dizer que você está errado. Se você não quer se reunir, você também é livre e ninguém tem o direito de dizer que você também não está certo porque você não quer se reunir. Entendeu? É mais ou menos isso. Você quer ir na praia tomar um banho, você é livre. Você vai na praia que você quiser. Você quer se reunir porque você se sente bem, você também é livre. Então quem não se reúne, não critique quem reúne. E quem se reúne também não critique quem não se reúne. Eu fico aqui neutro nessa questão. Entendeu, mano? Esse é o sentido, esse é o intuito desta mensagem. Há benefícios para quem se reúne? Se reúne é porque quer uma atenção, quer ter uma parceria, quer desenvolver um relacionamento, uma amizade, enfim, várias coisas. E sem contar que você está ali
né, mais vezes ou frequentemente, você está enchendo a tua mente das coisas de Deus, não vai estar tão vulneráveis a tantas informações seculares que acaba tirando, roubando ali a atenção da tua vida, da comunhão com Deus. Quer ver uma coisa simples, curto e grosso? Tem muitas pessoas que não se reúnem, mas também não lê mais um texto, já disse que conhece todos os temas que nós pregamos, então não ouve mais nem mensagem através do canal no YouTube. Então assim, já entrou no estado de acomodação. E o que acontece? Essas pessoas se acham tão seguras de si que o que nós vemos, não estou generalizando, mas em muitos casos, são pessoas que voltaram para o alcoolismo em graça, pessoas que estão aí enchendo os seus pulmões, né, de toxina, né, de fumaça, fumando. Mas fumar é pecado? Não é pecado não. Mas quando você estava se reunindo, ouvindo uma palavra saudável, você ocupava tanto a sua mente no meio ali, digamos assim, participando com irmãos, então você já está lá fumando, bebendo. Em muitos casos as pessoas já largaram as suas mulheres, já estão com outra, até porque não está mais na comunidade para o irmão chegar e dizer, cadê tua esposa? Aí ele vai dizer, eu larguei, já estou com outra. Entenderam? Então já começa a se excluir, eu não quero mais me reunir, não é porque eu acho errado. Pega aí a visão. Eu não quero mais me reunir, não é porque eu acho que é sistema religioso. Muitos, não estou generalizando, muitos já não querem mais se reunir porque não querem dar satisfação da sua vida pessoal. Não é obrigado a dar. Mas vai que algum irmão diga, irmão, cadê sua esposa? Nunca mais ouvi. Irmão, cadê seu esposo? Irmão, e aí, como é que tá você? É porque não quer se expor. E aí quer viver sua vida particular lá, sem dar satisfação a ninguém. Ok, você é livre também. Mas não quero usar de malícia para dizer que é proibido se reunir ou que não tem nenhum tipo de benefício, porque você não quer. Porque cada um tem os seus motivos, tá bom? Então, queridos, a questão é, para quê? Por que eu estou me reunindo? Nós vamos ler 2 versículos, e Paulo fala em Efésios, capítulo 1, versículo 10, que diz assim, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão na terra. Então, mais uma palavra aqui, principalmente para o tema religioso, que condena vocês que não gostam de congregar, tá? Então, vocês que não gostam de se reunir como igreja, e o sistema religioso cai matando, dizendo que vocês são desigrejados, não. Os irmãos que não gostam de se reunir em graça, não são desigrejados, porque todas as coisas já congregaram em Cristo. E mesmo essas pessoas, esses irmãos que não gostam de se reunir fisicamente, mas eles estão congregados, porque congregados estão em Cristo. E nós estamos aqui congregados, ligados um no outro, pelo Espírito. Entenderam? Que não há no nosso meio religiosidade. Eu expliquei certinho a questão de congregar fisicamente e congregar virtualmente. E eu estou explicando agora também de que aquele que não congrega fisicamente, mas virtualmente estão ligados, independentemente, até que não estejam virtualmente, mas em Cristo eles estão congregados, porque todas as coisas convergiram, congregaram em Cristo. Então não existe desviado, não existe desigrejado. Isso é uma linguagem do sistema religioso para impor o jugo de escravidão na vida dos irmãos que saíram de lá e não querem voltar para lá, e também não querem se reunir em outro lugar, mesmo em graça. Entenderam? Entendeu? Então não estou dizendo que é errado não congregar, porque eu estou mostrando no Evangelho que independente se você se reúne em graça ou não, ninguém está desviado, nenhum filho de Deus está desegrejado, porque todos estão congregados em Cristo. Amém? Para a dispensação da plenitude dos tempos, plural, não foi só no século de Paulo, tempos, gerações, eternidade, de fazer congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então essa oração, venha a nós o teu reino, isso é caduca.
Já caducou, tudo já congregou em Cristo. O reino já está em Deus. Deus é tudo sobre todos. Nós estamos nele, estamos congregados nele. Tudo convergiu em Cristo, tudo está nele. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai, bendito eternamente. Amém. E aqui eu fecho. Efésios, capítulo 1, 22 e 23, que diz assim: e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Já sujeitou todas as coisas. Quem se reúne e quem não se reúne, está tudo sujeito aos pés de Cristo. Está tudo debaixo da autoridade de Cristo, de Deus, né? Pacto eterno consumado. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, tudo no domínio de Deus. Irmão, eu não concordo em congregar em graça. Tu estás preso em Cristo. Ô irmão, eu concordo em congregar em graça. Tu estás preso em Cristo. Ô irmão, você é desigrejado. Você não entendeu nada. Aqui está tudo preso em Cristo. Está tudo congregado em Cristo. É tudo nosso e nada dele. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. E igreja não é um prédio, igreja não é um templo, igreja é a unidade espiritual, também não é carne física, não é pessoas, é unidade espiritual, totalidade de salvo, seja judeu, seja gentil, ou seja, não existe mais judeu nem gentil, existe um povo só, um só corpo, uma só igreja, que pertence a ele como cabeça. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Eu estendi aí um pouco o horário, mas isso é um estudo para a gente descontaminar a nossa mente cauterizada do sistema e também tirar essa religiosidade em nome de graça, de condenar e dizer que é religiosidade aquele que se reúne em graça. Então eu acredito que a espada nessa mensagem, ela cortou para o sistema religioso, cortou para o gracista que condena reuniões, que condena cooperações, que condena uma comunhão física, e também cortou para aqueles que se reúnem, que porventura tenta também condenar aquele que não se reúne. Amém? Então, eu acredito que eu fui justo. A balança está nivelada. Quem concorda? Fiquei claro? Fomos claros? Então, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento do nosso bondoso Deus bendito eternamente. Beijo no coração de todos. Obrigado aí. Eu estou vendo aqui pelos comentários, pelo positivo aí, que os irmãos entenderam. E eu espero que ficamos entendidos justamente para isso, porque às vezes aqui nós damos uma palavra. Os irmãos, se reúnem por lá, irmão, se ajuntem aí, porque isso é bom, isso agrega valores emocionais, isso tudo, é tudo que eu já falei aqui na mensagem, não preciso repetir. Tá bom? Para não dizer que a gente está fundando ramificações em graça. Não existe isso. Não existe pastor presidente que abriu uma igreja ali, outra acolá, não. Nós estamos visitando a igreja que se reúne em feira, a igreja que possivelmente eu acredito que vai se reunir em Salvador. Então nós estamos ali nos reunindo como igreja, não esperando aquele grande dia, mas estando ali desenvolvendo novas amizades, comunicando um dom, nos abraçando, distribuindo um amor verdadeiro e genuíno, sem hipocrisia. Se quer, venha conosco. Se não quer, fique em paz. Andemos nas mesmas pisadas, ou seja, a nossa caminhada. Graça e paz. Até a próxima.